Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no YouTube. E hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente, mas não fora do escopo do meu canal, que é sobre algo que todos nós precisamos ter na nossa vida para que os nossos caminhos se abram, para que nós floresçamos, para que o nosso jardim deixe de ter apenas minhocas, mas tenha também flores bonitas. E se você quiser plantar algumas batatas também, essas batatas vão crescer no seu jardim. E vai ter muita alface, muitas coisas. O que você precisa fazer para a sua vida entrar nos trilhos. Porque às vezes a gente tá vivendo, a gente tá até fazendo um monte de coisa, tá vivendo um monte de processos ao mesmo tempo. Mas mesmo diante das coisas que a gente faz, nós nos sentimos estagnados. Tipo, nada disso tá funcionando, entendeu? Eu tô andando, não tô saindo do lugar. E quando isso acontece, a gente fica muito, assim, desesperançoso contra o futuro, né? Porque sentimos-nos perdidos, como se tudo que a gente fizesse fosse em vão. E esses dias, na verdade ontem, se eu não me esqueço, ontem, eu estava rolando o Reels do Instagram e eu vi um vídeo de um cara muito, assim, que ele tava muito enfatizando, sabe? Tava falando assim, com muita convicção, que ele falou que ele, inclusive, que ele não era coach, mas aquela ideia tinha mudado a vida dele. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, por quê? Porque eu achei muito interessante a visão que ele teve. E é exatamente sobre esse assunto aqui do vídeo, que é sobre você tá se sentindo meio perdido, não sabe o que fazer da vida, você quer obter sucesso, mas não sabe como, ou até sabe como, mas não sabe como pegar o caminho que você sabe que é o caminho que vai levar para o sucesso. E o que ele fala, basicamente, é assim: estabeleça prioridades em sua vida. E quando eu vi aquilo, eu linkei isso com o fato de você estar focado em algo. Porque se você tem uma prioridade, a sua prioridade é só uma, só pode ser uma coisa. Você não pode ter duas prioridades. Prioridade é uma coisa que você coloca acima de todas as outras. E quando você segue essa prioridade, quando você cumpre as coisas que essa prioridade ela determina que você cumpra, você segue aquele estilo de vida, aquele caminho, e você consegue focar em apenas uma coisa. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é em conseguir focar no que a gente sabe que vai nos dar valor, porque são tantas coisas, são tantos caminhos que aparecem na nossa vida, tantas possibilidades, que a gente fica meio sem saber para onde ir diante de tantas coisas. E quando a gente estabelece uma prioridade na nossa vida, a gente faz de tudo, a gente direciona toda a nossa energia para que aquela prioridade se cumpra. E lembrando que prioridade é algo que te coloca acima de todas as coisas. Então, se a sua vida tá meio parada assim, se a sua vida tá meio inerte, se você tá vivendo meio perdido, talvez falte a você e falte a mim também, a todos nós, estabelecermos a nossa prioridade. O que é prioridade? Aquilo que você sabe que é algo que determina uma urgência na sua vida, que você não pode deixar para depois, que você tem que resolver agora, que você tem que colocar em pauta na sua vida, na sua mente agora. E muitas vezes a nossa vida ela se atrasa porque a gente não resolve os problemas que deveria ter resolvido lá no passado. E os problemas, quando não resolvidos, eles voltam e se acumulam. E às vezes a gente se pergunta: por que minha vida não está dando certo? Por que nada está andando? Mas às vezes é porque a gente não resolveu algo que deveríamos ter resolvido lá há muito tempo. Então isso faz com que a gente fique travado. Uma coisa atrapalha a outra, entendeu? Atrapalha o fluxo da nossa vida. Então quando a gente estabelece prioridades, a gente determina exatamente para nós, para o universo, para nossa mente, para aquilo que você acreditar maior, a gente determina isso na nossa mente e a gente consegue ter uma visão panorâmica de que a gente precisa cumprir aquilo para ir para outro estágio, entende? E quando nós não temos prioridade, tudo é urgente, tudo é necessário, tudo precisa ser feito, entendeu? E a gente acaba não fazendo nada ou acaba fazendo tudo mal feito, e isso nos estagna, nos deixa preso. Então a prioridade é um dos atributos essenciais e indispensáveis para o sucesso, para a sua vida andar, para você obter aquilo que você quer.
E foi essa a ideia do vídeo, do cara que compartilhou. O vídeo dele foi um pouco mais curto, mas foi bem mais condensado. E eu acredito que ele resumiu bem esse conceito. Eu trouxe aqui para vocês um pouco desse conceito de prioridade. Que prioridade é uma das poucas ferramentas que você vai ter que vai te garantir o sucesso. Por quê? Porque a prioridade vai fazer você focar no que realmente importa, no que realmente é urgente para a sua vida, no seu estado agora. E é esse o vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o seu like aí e me siga para mais. Tchau, tchau.